Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Que Deus te dê forças, coragem, ânimo, que o Senhor te livre de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração. No livro de Êxodo, no capítulo 12, foi instituído a primeira Páscoa, isso mesmo. Primeira Páscoa em que sentido? Aqui, meus irmãos, nesta passagem, o povo de Israel, eles estavam, meus irmãos, ainda na escravidão do Egito, isso mesmo, sendo oprimidos por Faraó. E Deus levanta um homem, que seria o libertador daquele povo, que era Moisés, isso mesmo. Moisés foi quem Deus usou para libertar aquele povo daquele cativeiro, daquela opressão, isso mesmo, das mãos de Faraó. E Deus, meus irmãos, envia uma praga, isso mesmo. A conhecida como a 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos, isso mesmo, do Egito. Todos os primogênitos dos animais, isso mesmo, aos homens foram mortos. A não ser, meus irmãos, aqueles meus irmãos que tinham a marca do sangue do Cordeiro, isso mesmo. E aí se institui a Páscoa. A Páscoa, meus irmãos, está se referindo-se aí, meus irmãos, a esse sacrifício pascual, se referindo-se ao Cordeiro, que já se refere-se, meus irmãos, hoje, para o sacrifício de Cristo. E por que, meus irmãos, vocês, pastor, o Senhor está falando isso? Nós estamos chegando, meus irmãos, à Páscoa. Nós estamos chegando à Páscoa. Hoje a 15 dias será o domingo de Páscoa, isso mesmo. E nesta passagem aqui, meus irmãos, somente as pessoas que tinham o sangue do Cordeiro, aquele povo de Israel, sobre os umbrais das suas portas, eram que, meus irmãos, foram livres do anjo da morte que passou naquela noite e matou todos os primogênitos. Isso mesmo. E hoje, meus irmãos, o que nos livra, isso mesmo, o que nos livra, meus irmãos, da morte, o que nos livra, meus irmãos, da condenação, o que nos livra, meus irmãos, do império das trevas, é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo, meus irmãos, a época, o momento mais importante para o cristianismo, isso mesmo, que é esta época onde se comemora-se a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Daqui a 15 dias, nós estaremos comemorando o domingo de Páscoa, onde se refere-se, meus irmãos, à ressurreição de Cristo. Nós só temos vitória pela morte e a ressurreição de Cristo. E se nós estivermos em Cristo, na cruz de Cristo, nós vencemos. Por isso que é importante que nós venhamos compreender isso mesmo. Essa passagem, a palavra de Deus, tão poderosa. O que livra a sua vida, isso mesmo, da morte, o que livra a sua vida da morte, da condenação, isso mesmo, o que livra a sua casa, a sua família, é se estiver, meus irmãos, com a marca do sangue do Cordeiro, que é pelo sangue de Cristo que nós já temos acesso à vitória. E aqui, meus irmãos, o que livrou, meus irmãos, a morte, o que livrou, meus irmãos, da morte dos primogênitos, foi o sangue, meus irmãos, dos cordeiros que eles mataram. Cada família matou um e usou, meus irmãos, ali nos umbrais das suas portas. E Deus ordenou, que durante 7 dias eles se santificassem, eles não comessem, meus irmãos, isso mesmo, pães com fermento, isso mesmo, de forma alguma. Seria um momento de santificação, seria um momento de reflexão, seria um momento de preparação para aquele momento tão, meus irmãos, santo, que eles estariam vivenciando, isso mesmo, onde o anjo iria passar
iria matar, meus irmãos, todos os primogênitos. Isso mesmo. E tudo isso aqui, meus irmãos, aponta, isso mesmo, para o sacrifício de Cristo, que é conhecido e é tido na palavra de Deus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso mesmo. E nós só somos livres, olhe bem, você só é livre da morte, isso mesmo. E esta morte, eu não estou me referindo à morte em que nós iremos morrer. Esta morte, meus irmãos, está se referindo, meus irmãos, à morte eterna. Nós só somos livres da morte eterna, isso mesmo, que se refere, meus irmãos, ao inferno, isso mesmo. Se nós estivermos, meus irmãos, cobertos pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo, isso mesmo. E é preciso que nós venhamos colocar a nossa vida em Cristo, que nós venhamos colocar a nossa vida na cruz de Jesus Cristo, isso mesmo. E nos ser limpo, purificado, isso mesmo, para que o Senhor, Ele haja poderosamente na nossa vida. Domingo, 2 a 8 dias, será, meus irmãos, o domingo conhecido como Domingo de Ramos, que faz a referência de quando Jesus entra em Jerusalém, e ali, meus irmãos, ele estava sendo entregue, ele mesmo estava se entregando-se aos malfeitores ali, e ele foi recebido e celebrado ali em Jerusalém, com ramos, com flores, isso mesmo, e as pessoas clamavam, né, o nome de Jesus, clamavam, aplaudiam, a ponto de alguém dizer assim, mas de alguns, manda esse povo se calar, alguns dos que acompanhavam Jesus. E Jesus disse, se esse povo se calar, as pedras clamarão. Que coisa maravilhosa. Olha, meus irmãos, que algo tão poderoso. Isso, meus irmãos, se referindo, meus irmãos, à entrada de Jesus em Jerusalém. Isso mesmo. Porque, olha que interessante, é preciso, meus irmãos, esse período, né, de 7 dias, isso mesmo, de 7 dias. E na sexta-feira, isso mesmo, se comemora-se a morte de Cristo. E no domingo de Páscoa, isso mesmo, 3 dias após a morte, se comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo. Morreu e ressuscitou. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso, meus irmãos, é tão santo, tão puro. Isso mesmo, é um momento que nós devemos colocar a nossa vida em arrependimento. Isso mesmo, em santificação. Não que os outros dias nós iremos viver de qualquer forma. Não, meus irmãos. Mas, meus irmãos, é um momento de entrega, é um momento, meus irmãos, de reflexão, é um momento, meus irmãos, da gente se aproximar cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. E eu vou estar, meus irmãos, durante esses 7 dias, realizando um jejum em nome de Jesus Cristo. Um jejum, meus irmãos, de arrependimento, um jejum de choro, de pranto, isso mesmo. Para que o Senhor, meus irmãos, possa libertar o cativo, para que o Senhor possa libertar, meus irmãos, dos pecados, isso mesmo, daquilo que escraviza, para que o Senhor, meus irmãos, possa trazer vida, isso mesmo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não é por nenhum outro sacrifício, é pelo sacrifício da cruz. Mas este sacrifício que nós estaremos realizando durante esses 7 dias é justamente, meus irmãos, para que nós possamos dar valor ao sacrifício da cruz. Eu vou estar realizando esses 7 dias de jejum, isso mesmo, justamente para isto, para dar o valor devido ao sacrifício da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Isso mesmo. Esse é o momento de profunda entrega, de choro, de pranto, que nós estaremos realizando. Você que desejar, você pode estar participando conosco. E será um momento, meus irmãos, diferente. Será um momento, meus irmãos, onde a nossa carne, ela não terá poder, mas sim, meus irmãos, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Será um momento de choro, de pranto, de arrependimento, de reflexão. Será um momento de clamor, isso mesmo. Será, meus irmãos, será 7 dias, onde nós vamos tirar o fermento do pão. E esse fermento do pão, meus irmãos, isso mesmo,
Será, meus irmãos, aquilo que influencia a nossa carne, isso mesmo. Aquilo, meus irmãos, aquilo que influencia a nossa carne, aquilo que nos tira do propósito, nós vamos tirar, isso mesmo. Eu, durante esses 7 dias, eu não vou estar comendo nenhum tipo de carne, isso mesmo. Esse é um propósito particular. Não, meus irmãos, que se alguém comer carne, vai estar pecando. Não, meus irmãos. Esse é um jejum, meus irmãos, que nós estaremos realizando. Não, meus irmãos, dizendo que se alguém comer carne, estará pecando. Isso mesmo. Será um momento que nós estaremos realizando até então, só é 3 dias ou 4. Não. Será, meus irmãos, um jejum que nós estaremos realizando durante 7 dias. Isso. E olha que eu respeito, meus irmãos, todas as religiões. E durante esses 7 dias eu estarei, meus irmãos, tirando todos os tipos de carne. Será um jejum. Isso mesmo. Todos os tipos de doces. Isso mesmo. Quem já me acompanha no jejum que eu faço, já sabe como eu faço. Todos os tipos de informações de redes sociais. Isso mesmo. Será um jejum, meus irmãos, de santificação. Isso mesmo. Será o momento que nós iremos fazer, meus irmãos, pequenas refeições no almoço, na janta. Isso mesmo. Alimentos, meus irmãos, simples, que nós estaremos comendo. Isso mesmo. Nenhum alimento, meus irmãos, que possa trazer uma satisfação à nossa carne ou venha trazer um prazer. Mas será um momento que nós vamos trazer, meus irmãos, uma grande reflexão. E eu creio, meus irmãos, Jesus, meus irmãos, na cruz, ele não foi derrotado. Jesus, ele venceu. Isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele venceu na cruz. Isso mesmo. Ele venceu, isso mesmo, pelos nossos pecados. Isso mesmo. E será, meus irmãos, o que ele vai fazer poderosamente na vida de cada um que crer, que colocar a sua vida no Senhor Jesus Cristo. E durante, meus irmãos, esses 7 dias, se você desejar, você vai estar participando conosco deste propósito tão especial. Isso mesmo. Eu creio, esta semana eu já vou estar me preparando em oração, isso mesmo, já dando continuidade, né, ao propósito que nós temos dado, contínuo, todos os dias. Isso mesmo. E eu creio que Deus ele vai fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu vou estar falando mais durante essa semana deste propósito tão especial. Que coisa maravilhosa. Para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui na nossa igreja, né, a Igreja do Avivamento, o Bom Pastor, eu vou estar abrindo o jejum, participando da Santa Ceia, e nós vamos estar encerrando isso mesmo, também participando da Santa Ceia. A Santa Ceia representa o que? O corpo e o sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa. Será algo muito poderoso, muito forte, muito tremendo mesmo, que Deus ele vai realizar. Será um momento de libertação, de santificação, de transformação. Será um momento de vitória. Será um momento de vitória, isso mesmo, que nós estaremos vivendo durante esses 7 dias tão especial. Isso vai ter lutas? Vai trazer um confronto à nossa carne, aos nossos desejos? Vai. Isso mesmo. Mas nós vamos clamar, se humilhar, buscar a face do Senhor. Isso mesmo. Não iremos, meus irmãos, fazer um ato religioso. Não, meus irmãos, nós iremos fazer um ato de santificação. Iremos fazer um ato, meus irmãos, isso mesmo, de fé, de clamor. Isso mesmo. E será algo poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Lembrando que nós não estamos realizando um propósito, meus irmãos, religioso. Isso mesmo. Não, meus irmãos. Um propósito religioso. Não. Isso, meus irmãos, é um propósito espiritual. Isso mesmo. Propósito religioso é um propósito. Isso mesmo. Que traz uma tradição. Nós não estamos levando, meus irmãos, apenas uma tradição. Nós estamos, meus irmãos, levando algo muito além. Algo, meus irmãos, poderoso. Algo, meus irmãos, direcionado por Deus. Isso, direcionado por Deus, que vai levar ao arrependimento, que vai levar, meus irmãos, à santificação, à vitória e à transformação em nome do Senhor Jesus Cristo. E é pela fé, isso mesmo, será pela fé que nós estaremos realizando em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu oro pela tua igreja, pelos seus filhos, pelos teus servos. Oro por cada um que está nos acompanhando agora, neste momento. Senhor Jesus Cristo, entra com poder, com providência, nesta vida, nesta casa, nesta família, libertando, trazendo vida, saúde, que todos que estão nos ouvindo, Pai, possam ser abençoados, Pai, libertos, Pai. Entra com providência nesta casa, nesta família, trazendo vida, salvação, libertação. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por esta pessoa agora que está nos ouvindo, Senhor. Toca agora na vida dela, Senhor. Entra, Senhor, no coração, na mente. Abençoa, Senhor, já esse propósito, Pai. Isso mesmo, que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Abençoa todos, Pai, em nome de Jesus. Nos dá forças, coragem, ousadia, para que possamos, Senhor, realizar, Senhor, com muita fé, muito zelo, santidade, que possamos, Senhor, receber de Ti, Senhor, a vitória que já foi feita, Senhor, ali na cruz, Pai. Nós vamos tomar posse, Senhor, isso mesmo, daquilo que já foi vencido na cruz, Pai. Isso mesmo, que o Senhor venceu, Pai. O Senhor venceu o pecado, a morte e o inferno, Pai. E nós, Senhor, iremos vencer, Pai. Isso mesmo, por meio de Ti, Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, liberta o oprimido, o cativo, todos que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Seja abençoado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.